Olá, turma. Eu havia mencionado na última aula que nós tivemos que o próximo projeto integrador já seria provavelmente um novo professor, né, que iria me substituir. Mas como esse processo para contratar o substituto ele é lento, né, e o professor João pediu para eu dar continuidade na disciplina para que não ocorra um atraso aí, né, entre esse tempo da entrada do novo professor. Então, provavelmente, ou eu vou concluir esse projeto integrador com vocês, ou eu vou fazer pelo menos a parte de passar os conteúdos para vocês, né? E depois o professor fazer a correção desses trabalhos, né? Parece que já está perto de contratar um novo professor, né? Já está nos trâmites de colher os papéis lá, né, para fazer a contratação. Mas, enfim, vamos dar continuidade, né, aos conteúdos, né. Então, nesse projeto integrador, eu passei lá no roteiro de estudo que estava previsto para a gente ver a parte de concretos. Então, a gente vai ver essa parte de concreto hoje. Mais especificamente, concreto no estado fresco. Só antes de entrar na aula especificamente, eu quero tirar umas dúvidas quanto à correção das atividades passadas, né? Tem muita gente falando com o coordenador, até mesmo com o João, sobre a questão da nota atitudinal. Eu havia combinado com vocês que a atitudinal ela seria amarrada em relação à presença nos dois primeiros projetos integradores, né, nas aulas pelo Meet, né? Conversando com a coordenadora Mariana, eu achei melhor fazer uma pequena alteração. Então, vai ser a nota da presença na aula, mais os trabalhos entregues. Então, eu vou fazer uma pequena correção na nota lá, não é muita alteração que vai ter, porque foram 2 aulas em cada projeto integrador, aulas pelo Meet, né? Então, a terceira parte da nota vai ser a entrega dos trabalhos. Então, vai ficar 1/3 para cada nota, né? A nota das duas presenças na aula, mais a da entrega dos trabalhos. Mas vocês vão ver certinho depois que eu lançar lá no que acadêmico. Tenham calma que eu vou lançar assim que fazer a correção agora dos trabalhos do terceiro projeto integrador, eu já vou lançar e vou fazer essa alteração. Então, não precisa ficar desesperado falando para o coordenador de curso ou até mesmo para o diretor de ensino, ok? Então, resolvido essa questão, vamos para a aula efetivamente. Então, eu vou projetar a tela aqui para vocês, para ficar visível o conteúdo da aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. Então, a aula de hoje é propriedades do concreto no estado fresco. Antes da gente entrar efetivamente nesse conteúdo, a gente precisa relembrar algumas definições que eu já falei para vocês lá quando a gente estava vendo agregados e aglomerantes, né? Então, o que é uma pasta? A pasta ela é a junção de um aglomerante mais a água. Aqui está o cimento porque a gente está falando especificamente do concreto, né? Mas em uma argamassa, ou melhor, em uma pasta de uma argamassa que não é de cimento como aglomerante principal, por exemplo, a cal, então pode ser cal mais água em proporções adequadas, nós temos uma pasta. Nós podemos ter aí também uma outra definição que não está no slide, que é a junção de um aglomerante mais água em grandes quantidades, que aí a gente tem uma nata, né? Eu já citei para vocês como exemplo de nata, aquele material que o pessoal usa para pintar meio fio, aquela nata de cal hidratada, né? Então, eles fazem uma mistura de cal em pó com uma grande quantidade de água para formar uma espécie de uma tinta, né? Para fazer a pintura aí desses meio fio. Então,
Primeira definição que nós temos aí é cimento mais água em quantidades adequadas, nós temos a pasta. Se a gente pegar essa pasta e juntar com um agregado miúdo, nesse caso aqui o agregado miúdo ele pode ser uma areia, né? Então aí nós teremos uma argamassa. Se a gente pegar essa argamassa e misturar ela com um agregado graúdo, aí a gente pode colocar uma brita, né? Isso se torna um concreto. Então, aí nós temos um concreto. Se a gente pegar esse concreto e adicionar uma armadura interna nele, nós temos o concreto armado. O estado fresco é justamente o material antes do final da pega, ou antes do final de tempo de pega. Provavelmente vocês devem lembrar desse conceito, né, de pega, né, que a gente estudou na aula passada, né, um conceito muito importante quando a gente está lidando com os concretos e as argamassas. Então, o tempo de pega é justamente esse tempo que o material ele está se solidificando, né? Ele está endurecendo, né? Então, quando o material ele está antes do final da pega, a gente tem o estado fresco. Depois que a gente atingiu esse final de pega, nós estamos falando do estado endurecido. Aí as propriedades elas são completamente diferentes do que acontece no estado fresco. Eu vou tentar ver se dá tempo depois para a gente ver um pouco sobre essa parte do estado endurecido. Outra definição que a gente precisa ter em mente é sobre a cura. A cura é o procedimento que a gente faz para controlar a hidratação do cimento, a fim de que o concreto endureça corretamente, ou seja, é um controle que a gente faz para que a água de amassamento que está na mistura ali do meu concreto, ela não se perca bruscamente para o meio ambiente. Então, se a gente está em um ambiente quente, como é o caso aqui de Cuiabá e Várzea Grande, e a gente faz um pilar ali e deixa ele exposto ao sol, esse concreto ele tende a perder a água muito rápido para o meio ambiente e atrapalha as reações de hidratação que estão acontecendo ali dentro, né, na microestrutura do concreto. Então, é interessante a gente fazer algum tipo de controle dessa cura aí, para que esse material ele não perca essa água tão rápido, né? Um exemplo que eu posso citar para vocês é quando o pessoal faz as calçadas aí, as calçadas de concreto, provavelmente você já deve ter visto o pessoal jogando água, né, com a mangueirinha lá, jogando água em cima dessa calçada um dia depois da concretagem. Então, esse é um controle de cura. Então, a gente está jogando, aumentando a umidade superficial lá dessa calçada, para que a água que está interna, ela se conserve por mais tempo, né? Então, eu deixando mais fresca a superfície do concreto ali, eu impeço que essa água que está ali dentro do meu concreto saia de forma rápida para fora, né, para o meio ambiente. Outro exemplo é a gente colocar um plástico, né, em cima do concreto depois que ele foi desenformado, né, depois que a gente tirou as formas ali, a gente coloca uma lona preta, uma lona de plástico ali por cima, faz com que impeça que essa água saia para o meio ambiente de forma rápida. A gente pode colocar pó de serragem úmida, né, em cima dessa peça de concreto. Então, tem uma série aí de artifícios, né, que a gente utiliza aí para que faça esse controle de cura do concreto. Para a gente entender o funcionamento do concreto, né, como é feito o concreto, né, primeiro a gente tem que entender a definição do que é o traço. O traço, ele é como se fosse uma receita de bolo que a gente utiliza para fazer os nossos concretos e as nossas argamassas. Então, se eu vou fazer um concreto lá na obra, eu preciso passar para o funcionário lá, o pedreiro e o servente que vai fazer esse concreto, qual que é a receita dos materiais, quanto de material que ele vai gastar ali para fazer o concreto nas especificações que eu quero. Então, esse traço, ele tem essa seguinte configuração, né?
Então, primeiro a gente tem um numeral 1 aí, a gente tem o número 1, que corresponde à parcela do cimento da mistura. Então, todo o traço ele vai se basear em cima do cimento. Então, esse 1 aí representa a quantidade de cimento. Depois, o A, ele representa a quantidade de agregado miúdo. E depois, esse P, ele corresponde à quantidade de agregado graúdo. Então, a gente tem aqui, ó, peso do agregado miúdo em relação ao peso de cimento, né? Então, é sempre os meus dois valores aqui, eles vão estar amarrados em relação ao meu peso do cimento. Então, o A vai ser o peso do agregado miúdo dividido pelo peso do cimento. O P vai ser o meu peso do agregado graúdo dividido pelo meu peso do cimento. Ok? A relação entre o cimento e os agregados por peso podem também vir especificado em volume. Então, a gente pode ter o traço ou em volume ou em peso. Esse peso não é muito comum acontecer nas obras aí, as obras pequenas, né? Porque é muito difícil você ter uma balança, né? Uma balança de precisão em uma obra, porque é um equipamento caro, né? Então, o que o pessoal costuma fazer nas obras aí para fazer pegar a quantidade de material aí que está especificada no traço? Eles utilizam em volume, né? Eles utilizam o cimento em massa, porque é fácil você mensurar aí a massa do cimento, porque comercialmente o cimento ele é vendido em sacos de 50 quilos, né? Então, o pessoal pega o saco de 50 quilos, adiciona lá na mistura e depois as outras duas partes, a do agregado miúdo e do agregado graúdo, elas são introduzidas na mistura por meio de volume. E como que eles fazem para medir esse volume lá na obra? Eles utilizam algum equipamento que eles têm lá, né? Pode ser o carrinho de mão, né? Também conhecido como carrinho de ferro, que é o equipamento de transporte que eles têm lá, né? Então, eles colocam o material nele até uma determinada altura ali e introduz na betoneira, né? Seja lá qual é o equipamento que eles estão utilizando para fazer esse concreto, né? Ou até mesmo eles podem utilizar algum recipiente feito na obra, né, já com volume conhecido, né, como é o caso da padiola. Padiola é um equipamento, um recipiente, né, que é feito de forma muito simples lá na obra. Você pode utilizar tábuas que tem lá e faz um recipiente de medida, né. Então, você faz ele com as dimensões adequadas para dar um determinado volume para você medir a quantidade de agregado e a quantidade de agregado graúdo e a quantidade de agregado miúdo que você está introduzindo ali na sua mistura. Então, o traço ele pode vir da seguinte forma também. Ele pode aparecer 2 pontos M. Esse M, ele corresponde à parcela do agregado miúdo mais o agregado graúdo, certo? Então, esse M é igual a mais P. Então, agregado miúdo mais agregado graúdo. Ou ele também pode aparecer dessa forma aqui, que é o mais comum, ó. Vai ser o 1, que corresponde à quantidade de cimento, o A, que é o agregado miúdo, depois, se eu tiver uma mescla de mais de um agregado graúdo, né, aí vai aparecer a primeira parcela do meu agregado graúdo, depois a segunda parcela do meu agregado graúdo, a segunda fração do meu agregado graúdo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um concreto que utiliza brita 1 e brita 2, então vai vir aqui a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de agregado miúdo, aliás, a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de brita 1 e a quantidade de brita 2. Se tiver mais uma outra brita, vai aparecer outro P aí, né, o P3. E também aqui na frente pode aparecer depois outros 2 pontinhos aqui e aparecer a quantidade, né, ou a relação água-cimento. Então, vai aparecer lá, por exemplo, 0,50, 0,60. Essa é a relação água-cimento que eu tenho aí, que eu vou utilizar na minha mistura.
ok? O estado fresco inicial do cimento, ele se caracteriza pelas seguintes coisas. Então, eu tenho a suspensão de partículas diversas, como a pasta de cimento, os agregados, os aditivos ou adições. Então, quando eu faço a mistura lá do meu concreto na betoneira, né, eu vou adicionar a minha água, meu cimento, minha areia, meu agregado graúdo, e vou bater todo esse material, vou homogeneizar todo esse material, né, misturar todos eles, e quando eu faço essas misturas, eu tenho aí em suspensão essas pastas, a pasta de cimento, os agregados, né? Se eu utilizo aditivos ou adições nesse meu concreto, eles vão estar lá também suspensos, né? Quando acontece um endurecimento progressivo na forma, né? Quando esse meu material ele já está lá dentro da forma, vai aparecer, então, os produtos da hidratação do cimento, que a gente chama aí de gel, esse gel formado aí depois do processo de hidratação do meu cimento. Então, ele é como se fosse uma água que a gente coloca no congelador. Quando essa água ela começa a ficar bem fria, ele começa a formar, não sei se vocês já repararam, mas começa a formar uma espécie de uns cristais ali, né? Até esse material ele ficar completamente sólido, né? E se tornar o gelo que a gente conhece ali. Então, acontece a mesma coisa aqui no cimento. Ele vai entrar um material fluido e quando acontecem essas reações químicas ali de hidratação no cimento, ele vai começar a formar esse gel e o material vai perder a trabalhabilidade, né? Até que vai chegar um ponto que ele vai endurecer, né, e ficar completamente sólido. E nesse processo a gente tem também a perda de água para o meio ambiente, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Se a gente não fizer o controle de cura, esse material ele vai perder a água bruscamente para o meio ambiente e vai atrapalhar essas reações de hidratação, né, que estão acontecendo ali. Porque para acontecer essa reação de hidratação, como o nome diz, né, eu preciso ter contato com a água, né, e a água em uma quantidade adequada. Então, senão, essas reações elas vão se atrasar ou até mesmo não pode acontecer, né? Ok? Acontece uma série de mudanças iniciais aí de volume e temperatura. Então, a gente tem aí a ascensão de água. Então, como eu falei para vocês, a água ela vai subir, né, para sair para o meio ambiente. Então, a água sobe, acontece o assentamento dos agregados maiores, então aqueles agregados com maior massa, né, eles vão descer. Essa água que está ali na mistura, ela vai começar a evaporar, né, ela vai se evaporar para o meio ambiente aí de forma progressiva, e vai aumentar esse calor de hidratação, né? Quando eu expliquei para vocês lá a parte de aglomerantes, os aglomerantes hidráulicos, mais especificamente, a reação de hidratação é uma reação exotérmica, né? Então, é uma reação que libera calor para o meio ambiente. Então, quanto maior essa reação de hidratação lá, maior é a liberação de calor para o meio. E com esse aumento do calor de hidratação, né, e esses processos todos ali das reações de hidratação acontecendo, eu vou ter um aumento progressivo de consistência e perda da mobilidade do meu material, que é o que a gente chama aí de trabalhabilidade, a perda da trabalhabilidade. Aí a gente precisa entender o que é esse conceito de trabalhabilidade. A trabalhabilidade ela é justamente a facilidade com que eu tenho ou não para mover o meu material, para mexer, trabalhar o meu material, né? Então, quando o pedreiro ele está ali fazendo uma argamassa para rebocar uma parede, né, fazer o revestimento da parede, ele vai colocar uma certa quantidade de água ali e vai mexer com a colher. Se essa argamassa ela tiver muito dura ali para mexer, ele colocou pouca água, né? A gente diz que essa argamassa é uma argamassa pouco trabalhável, tem uma baixa trabalhabilidade.
Então, se eu vou lá e adiciono mais água, né, esse material ele se torna mais fluido, mais fácil de mexer, né, ou seja, mais trabalhável, né, aumenta a trabalhabilidade, né. Só que em detrimento da resistência. Eu já tinha explicado para vocês na aula passada que a resistência é inversamente proporcional à quantidade de água que eu adiciono na minha mistura, né? Então, se eu adiciono muita água, né, aumento o meu fator água-cimento nos meus concretos e nas minhas argamassas, a minha resistência do material, né, ela cai, ok? Então, se eu aumentei a trabalhabilidade, aumentando a quantidade de água, eu reduzo a minha resistência. Então, tem que ter esse cuidado aí. Tem que deixar trabalhável a um ponto adequado, mas não tanto que eu perca muita resistência do meu material, ok? E aqui a gente consegue ver esse conceito de trabalhabilidade, né? Então, o conceito é justamente, ele identifica a menor ou a maior aptidão do concreto ser empregado sem a perda da homogeneidade, isso é muito importante. Eu também não posso adicionar tanta água na minha mistura que o meu material, ele se exude, ele segregue, né? Então, ele não se torne mais um material homogêneo. E determina a facilidade com a qual os concretos podem ser misturados, lançados, adensados e acabados. Então, é a facilidade com que eu consiga trabalhar, mexer com esse meu material, né? Existe um ensaio específico para medir essa trabalhabilidade, né? Ou também, como ela é conhecida tecnicamente aí, né? De consistência, né? Medir a consistência desse meu concreto. Então, essa fotinha aqui, ó, esse é um ensaio. Esse é um ensaio de abatimento do tronco de cone, também conhecido como slump test. Mais à frente eu vou explicar como que é feito esse ensaio, né? Mas aqui dá para vocês observarem que ele mostra aqui, ó, qual que foi, o quanto esse material caiu em relação ao molde do tronco de cone aqui. E aí esse valor ele é medido aqui, né, com a régua, com a trena, e a gente consegue ver o quanto que esse material ele é trabalhado. A hora que eu for explicar lá na frente, no outro slide, o ensaio de trabalhabilidade, eu explico melhor essa parte aí. Então, por que a gente precisa medir essa trabalhabilidade, pessoal? Para justamente verificar se eu vou conseguir aplicar esse meu concreto no local adequado, né? Então, notem aqui, ó, isso aqui é uma estrutura de concreto armado, né? Ou será uma estrutura de concreto armado, né? Então, notem aí, ó, que nós temos uma grande quantidade de armaduras, né? Tanto armaduras passivas como armaduras ativas, né? Então, a gente tem aqui essas armaduras que a gente chama de armaduras frouxas, que são as armaduras convencionais aí que a gente tem dentro do concreto, né? São armaduras que ficam sem aplicar nenhum tipo de esforço nela, né? E essas linhas azuis aí, azul que passa aí, isso aí são cordoalhas de aço. Essa é uma peça que a gente chama de protendida. Então, ela tem essas cordoalhas de aço aí. Isso aqui, azul, é uma espécie de um cano, né, que chama de bainha, por onde a gente vai passar por dentro dele uma cordoalha de aço. E essa cordoalha de aço, depois que a gente faz a concretagem, elas são esticadas, elas são tensionadas, né? Quando a gente faz essa tensão, ou essa pré-tensão, a gente aumenta a resistência do material, né? A gente aumenta a resistência desse concreto, certo? Então, notem aqui que acontece um congestionamento dessas armaduras, né? Então, tem muitas armaduras aqui, vai ser extremamente difícil eu inserir o concreto aqui dentro. Por isso que eu vou precisar ter um concreto com uma grande consistência, uma grande trabalhabilidade, né? Um material muito consistente, para que ele consiga, que ele seja bem fluido, para que ele consiga entrar aqui em todas essas armaduras e não fique nenhum espaço vazio, né? Que isso, se ficar esse espaço vazio, vai ocasionar um problema que a gente vai ver mais à frente,
que chama nicho de concretagem, ou conhecido popularmente como bicheira no concreto, né? Então, nós temos aí uma outra definição proposta por Meta e Monteiro, que fala que a trabalhabilidade é a propriedade composta de pelo menos dois componentes principais, que é a fluidez, que a fluidez ela descreve a facilidade de mobilidade do concreto no estado fresco, e a coesão, que descreve a resistência à exudação ou à segregação. Então, a coesão é justamente essa força que deixa unidas as partículas, né? Então, se eu não tenho coesão, ou não existe coesão ali, o meu material ele está segregado, ele está exudando, né? A parte líquida está saindo da parte sólida, né? A trabalhabilidade, ela existe dois fatores que afetam ela, os fatores, ou melhor, existe duas componentes aí, né? Os fatores que afetam de forma interna e externa. Os que afetam de forma interna são esses três: a consistência, a compacidade e o travamento. A consistência a gente já viu. A compacidade é justamente o quanto as minhas partículas elas estão próximas umas da outra. Quanto esse meu material ele está compacto, né? Então, se a gente pega ali uma brita no estado solto, ela tem uma compacidade menor do que uma brita no estado compactado. Então, quando a gente promove alguma energia de compactação nesse material, as partículas elas ficam mais próximas, certo? E também o travamento. O travamento é justamente o formato das partículas, né, que vai promover com que uma partícula trave em relação à outra. Se eu tenho agregados mais lamelares, né, mais pontiagudos, a tendência é que esse material ele trave mais fácil, né, do que um material como um seixo rolado, né, que as partículas elas são arredondadas, né. Esse material ele é mais fácil de se deslizar e não tem um travamento tão bom quanto essas partículas com formatos irregulares, né. Então, aí nós temos alguns exemplos de concretos, né. Então, a gente tem os três concretos, as três formas de concreto aí, né, de consistências de concreto, né. Então, nós temos o concreto convencional, bombeado, né, então ele tem uma determinada consistência, é uma consistência média, né. Nós temos aqui o CAA, que é o concreto autoadensável, é um concreto extremamente fluido, que dispensa até o adensamento, né, a vibração. Esse material ele se adensa de forma natural, pela gravidade. Então, ele é fluido, é tão fluido que ele assume as propriedades de uma água, né, de um líquido, né? Então, ele vai, pela gravidade, se assentando. E nós temos o CCR, que é o concreto compactado a rolo. Então, esse concreto ele é tão seco, tão pouco trabalhável, que para ele se tornar compacto, para ele ser aplicado ali, ele precisa ser compactado, utilizando o rolo, uma placa vibratória, né? Algum tipo de energia mecânica ali que faça com que esse material ele se torne compacto. Já os fatores externos, a gente tem alguns aí, né? Entre eles, a gente pode citar a eficiência do misturador. Então, a gente tem que verificar aí qual que é o tipo do misturador que a gente está utilizando, né? A gente tem diferentes tipos de misturadores, né? A gente tem betoneira vertical, horizontal, ou melhor, corrigindo, nós temos misturadores verticais, horizontais. Desses misturadores a gente pode citar betoneira, argamassadeira, caminhão betoneira, né? Então tem uma série de misturadores aí. Cada um tem um tipo de eficiência, né? Tem uma eficiência, né? O tipo de transporte, né? Como que eu estou transportando esse material, se eu não estou compactando esse material, adensando ele antes do local, né? Fazendo com que esse material segregue, exude, né?
Então, tudo isso tem que ser analisado. E nos slides à frente a gente vai conseguir verificar isso. A forma de adensamento, né? Que tipo de equipamento de adensamento que a gente está utilizando, né? Então, aqui, ó, a gente pode citar um exemplo de um equipamento de adensamento, que é isso aqui, ó. E isso aqui é como se fosse um pendente de vibradores de imersão de alta eficiência. Então, ele tem uma série de vibradores de agulha aqui, que penetram no concreto e faz com que essa vibração retire as bolhas de ar que tem ali no concreto, deixe o concreto mais homogêneo, né? E compacto, né? A dificuldade de concretagem, né? A gente consegue verificar aqui nessa fotinha que a gente já tinha visto, né? A alta densidade de armaduras, né? Congestionamento das armaduras. Então, isso aí atrapalha, né? Quando eu estou lidando com a trabalhabilidade. Peças de grandes dimensões, né? Eu vou ter que ter um cuidado também na hora de fazer a concretagem, né? Para que eu consiga concretar completamente essa peça e não ficar nenhum espaço vazio. A dificuldade de concretagem, né, a trabalhabilidade adequada de um concreto depende da natureza da obra, da dimensão das formas, da taxa das armaduras e do processo de lançamento e adensamento do concreto. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai precisar analisar o caso da obra, verificar ali como estão essas peças, a quantidade de armaduras que tem ali, para aí a gente conseguir determinar qual é a trabalhabilidade ideal, né, para fazer a concretagem dessa peça. Porque dessa forma que está aqui, ó, essa grande quantidade de armaduras, se eu chego com o meu concreto lá com a baixa trabalhabilidade, né, com pouca consistência, um concreto mais seco, o meu material ele vai ficar todo aqui na superfície. Ele não vai conseguir adentrar aqui as armaduras e concretar toda a minha peça. Se eu chegar com o material mais fluido aqui, ele vai ter uma facilidade maior para conseguir penetrar essas armaduras, né, e fazer a concretagem de toda a peça. A avaliação da trabalhabilidade, os fatores internos, eles são fáceis, né, de se avaliar. Agora, esses externos, eles são complicados, né, porque eles independem ali das propriedades do concreto, né, eles dependem da propriedade da obra, né, qual que é a forma de transporte, como que é a peça que vai ser concretada, o tamanho da peça, qual que é a quantidade de armaduras que eu tenho lá nessa peça, né. No uso prático aí, avalia-se a consistência e esse método baseia-se na medição do esforço para uma deformação pré-determinada e a deformação por força pré-determinada. Então, a consistência é a relação entre a água e os materiais secos e o principal fator que influencia a consistência, corrigindo, a relação entre a água e os materiais secos é o principal fator que influencia a consistência. Aí a gente tem aqui uma formulazinha, né, para fazer o cálculo da consistência, que é justamente o X, que é a relação água-cimento, dividido por 1, mais a quantidade de agregados, né, o peso dos agregados seco, então é o A mais P, né, vezes 100. E essa consistência ela é regida pela lei de Lise, que fala que para produzir concretos com uma dada consistência, a percentagem de água materiais seco é praticamente a mesma, independente do traço, considerando um emprego de mesmos materiais e a mesma distribuição granulométrica. Ou seja, se a gente estiver utilizando a mesma distribuição granulométrica e os mesmos materiais, né, a mesma brita, a mesma areia, a quantidade de água em relação aos materiais secos, elas vão ser praticamente as mesmas para traços diferentes, né? Então, esse aqui é o ensaio que faz a avaliação da consistência, que é conhecido como ensaio de abatimento do tronco de cone, ou slump test, né? Então, ele é regido aí pela norma NM67, né, a norma Mercosul. E como que é feito esse ensaio? Para fazer o ensaio, a gente precisa ter os seguintes equipamentos, né? O tronco de cone metálico,
Ele tem lá na norma, tem as especificações da dimensão desse tronco de cone metálico. Ele tem essas duas alças aqui para a gente fazer a fixação na hora do ensaio. A gente precisa ter essa placa base metálica, uma régua de boa precisão, uma régua metálica com uma trena, uma concha metálica e uma haste de adensamento metálica também, né? Então, esse tronco de cone, ó, ele tem as dimensões de 20 na base maior e 10 na base menor de diâmetro e 30 centímetros de altura. Então, ele tem essa aba aqui para a gente pisar em cima. Então, o ensaio consiste assim. Primeiro, a gente vai nivelar essa placa base de metal. Então, utilizando o nível de mão, a gente coloca a placa base no chão, nivela ela, depois a gente coloca o tronco de cone, pisa nessas duas abas aqui, né? Então, vem com o pezinho aqui desse lado e do outro, segura firmemente, né? E, utilizando essa concha metálica, a gente vai colocar o concreto aqui dentro. E a gente vai colocar o concreto dividido em 3 camadas. Cada camada a gente divide no olho mesmo, né? Então, vem aqui, ó, uma camada, outra camada e a terceira camada. Para cada camada que a gente colocar aqui, a gente vai adensar, utilizando essa haste de adensamento, dando ou aplicando, né, 25 golpes por camada. Na primeira camada, a gente não pode atingir a placa base, ficar batendo a haste na placa base. Então, a gente vem ali, ó, 25 golpes ao longo dessa primeira camada, sem atingir o fundo, né? Feito isso, coloca a segunda camada, mais 25 golpes. Feito isso, a gente vai para a terceira camada, terceira e última camada, mais 25 golpes. A gente deixa já um pouco a mais de material, para sobrar um pouco ali na superfície, né? E esse material da superfície, a gente utiliza a própria haste ali, a gente retira esse excesso e deixa nivelado a superfície aqui do meu concreto. Depois que eu fiz o adensamento das 3 camadas, eu vou medir, eu vou retirar esse tronco de cone. Como que eu faço isso? Eu vou vir nessas duas alças aqui de cima e vou firmar com a mão, vou empurrar para baixo, né, para travar meu tronco de cone. Depois que eu empurrei para baixo e travei, né, eu vou retirar os meus pés que estavam aqui, desse lado e do outro, e aí eu vou ficar numa posição que eu consiga levantar lentamente esse tronco de cone de forma vertical, né, sem balançar, sem entortar. Então, eu vou levantar ele para cima, num tempo entre 8 e 12 segundos. Então, eu vou contar ali mentalmente, né, de 8 a 12 segundos, e levantar e retirar essa forma, né, esse tronco de cone. Depois que eu tirei o tronco de cone, imediatamente eu vou inverter ele, vou colocar ele aqui do lado, né, da minha placa base, dessa forma invertida, e eu vou colocar a minha haste de adensamento aqui em cima dele, e vou vir com a régua e medir a diferença que o meu material, a ponta, a superfície do meu material tem em relação à haste de adensamento aqui. Esse valor que deu na régua é justamente o abatimento medido em milímetros. Então, por exemplo, se deu 3 centímetros, então eu digo que meu abatimento foi de 30 milímetros. Então, a gente tem aqui, ó, alguns abatimentos, né, convencionais. Ó, entre 10 a 90, e a tolerância é de mais ou menos 10 milímetros. E nós temos aí também de 100 a 150, com a tolerância de 20 milímetros. E acima de 160, tolerância de 30 milímetros. Ou seja, quanto maior for o abatimento, maior é a tolerância, né, que é admitida aí para esse ensaio. Ok? Olha lá o procedimento na prática, pessoal. Então, eu coloquei o pezinho ali, coloquei a primeira camada,
bato os 25 golpes aqui na primeira camada, sem atingir o fundo, depois coloco a segunda camada, mais 25 golpes sem atingir a camada de baixo, e a terceira e última camada, né? Depois retiro o molde, depois que eu fiz o nivelamento, retiro o molde e faço a medição ali de qual foi o abatimento. Usualmente, de 60 a 70 milímetros, isso é abatimento para os concretos comuns. De 90 a 120 milímetros, mais ou menos 20, a gente tem para concreto bombeável. Por que que os concretos bombeáveis ele utilizam um abatimento maior? Porque eu preciso ter um material mais fluido, né? Como o concreto bombeado, ele passa por dentro de uma mangueira, né? Então, se eu chego com o meu material muito seco ou pouco trabalhado, ele vai ficar entupindo ali, né? Vai travar dentro dessa mangueira. E quanto mais fluido for esse material, mais fácil ele vai passar pela mangueira, né? Da concretagem. A mangueira de bombeamento. Tem como eu verificar esse slump test no caminhão. O caminhão betoneira, esse caminhão betoneira aqui, ele tem um equipamento que ele faz uma correlação entre a pressão exercida do concreto nesse equipamento, né? Eu consigo determinar aí qual que vai ser o meu slump test. Então, ali, ele tem um equipamento chamado de manômetro, que indica a pressão no interior do balão, né, possibilitando assim, a identificação aproximada do abatimento do concreto. Então, ele tem aqui esse ábaco, né, que a gente entra lá com os valores, ó. E primeiro eu preciso saber quanto de volume que eu tenho dentro do caminhão betoneira. Por exemplo, se eu tenho 4 metros cúbicos e no manômetro lá está aparecendo uma pressão de 130. Então, significa dizer que o meu abatimento ali ele vai ser de 12 centímetros, ou 120 milímetros. E assim vai, ó. Se o meu caminhão está carregado com 8 metros cúbicos, e ele está com a pressão de 190 no manômetro, está aparecendo no manômetro 190, então eu tenho ali ó, um slump de 80 milímetros, ou 8 centímetros. Ok? Isso é prático, né, para a empresa que está fornecendo concreto sempre chegar lá com concreto no slump que a empresa pediu, né, ou próximo do slump que a empresa pediu. É comum, né, é convencional eles chegarem com o concreto um pouco mais seco lá na obra, né, então eles vão chegar com o slump lá, por exemplo, se a empresa pediu o slump 100, eles vão chegar lá com o slump 80, né? E aí eles vão adicionar o restante da água lá, deixam sem adicionar um pouco de água, né? Tira um pouco de água da mistura, e quando chega lá ele adiciona essa água para chegar ali no abatimento que a empresa pediu, no slump que a empresa pediu. Existe outro método, né, para verificar o abatimento, né, a consistência, melhor dizendo, de concretos diferentes do convencional, né? Aquele ali, o slump test, é para concretos convencionais. Se eu estou lidando com concreto especial, como é o caso do concreto autoadensável, eu tenho que fazer um ensaio de abatimento chamado de ensaio de espalhamento do cone de Abrams. Ele utiliza o mesmo equipamento do slump test, só que ao invés de a gente medir a queda, né, do meu material em relação ao tronco de cone original, a gente mede o espalhamento que esse material fez, né? Como ele é muito fluido, a gente verifica justamente o quanto ele espalhou ali nessa placa base. Então, o abatimento ali, ele consiste em duas medidas de diâmetro, uma perpendicular à outra, né? Então, mede uma nesse sentido, mede uma no outro sentido, formando uma cruz, e a média desses dois valores é o espalhamento, é o abatimento, né, desse material. Também conhecido como espalhamento em milímetros. Ok?
E essa diferença entre essa medida e a outra não pode ser inferior a 5 centímetros. Isso a gente está falando no caso dos concretos, né? Se for no caso das argamassas, a gente tem um ensaio específico aí para medir a consistência, né? Verificar a consistência, que é um ensaio de escorregamento, ou também conhecido como flow test. E ele utiliza esse equipamento aí, conhecido como flow table, ou mesa de consistência. Então, a gente pega aqui essa mesa de consistência e, utilizando um molde tronco de cone, a gente coloca a argamassa ali dentro, né? Faz a compactação dessa argamassa dentro desse tronco de cone, utilizando uma espécie de uma hastezinha, né? Essa hastezinha aqui, que a gente utiliza para compactar. Então, esse material ele é compactado com 25 golpes em 2 camadas. A gente divide em 2 camadas de 25 golpes. Depois que a gente retira o molde ali, vai ficar só a minha argamassa, né? No formato do tronco de cone que estava ali. E aí eu vou aplicar 30 golpes na minha mesa de consistência, nessa flow table. E essa flow table, ela consiste em uma mesa que fica, um prato, né, que fica em cima de um elemento excêntrico. Então, quando eu giro essa manivela aqui, ó, faz com que esse limitador ele saia do lugar. Então, minha mesa ela vai subir até uma certa altura e depois ela vai cair. Então, a gente vai girando, ela vai subindo e caindo. Ela sobe e dá uma queda. Sobe e dá uma queda. E assim sucessivamente. Então, a gente vai contar esses 30 golpes. Depois que finalizar esses 30 golpes, a gente mede também o espalhamento nos 2 sentidos. Mede um diâmetro e depois o outro diâmetro perpendicular a isso. Isso é para fazer a medição da consistência da argamassa. Então, quanto maior for o diâmetro da minha argamassa, menor é a consistência desta argamassa. Ou seja, mais fluido é o meu material. Quando a gente está lidando com concreto no estado fresco, a gente precisa também verificar a massa específica desse material. E como que eu faço para determinar a massa específica do concreto? A gente precisa ter um recipiente com volume conhecido, então um recipiente metálico, né? A gente mede as dimensões dele e calcula o volume, então mede o diâmetro, a altura, consegue calcular o volume. Depois a gente vai encher esse recipiente com o concreto no estado fresco, fazer o adensamento desse concreto, utilizando algum tipo de vibração, né? Então, nesse caso aqui, ele está usando o vibrador de imersão, o vibrador de agulha, né? Faz o adensamento desse material. Depois que adensou ele, a gente leva em uma balança e faz a medição ali do peso, a aferição da massa, melhor dizendo. Dividindo a massa pelo volume do recipiente, nós temos a massa específica desse nosso concreto. Então, os concretos comuns aí, a massa específica gira em torno de 2,4 toneladas por tonelada-força por metro cúbico, ou 2.400 quilos por metro cúbico. Então, esse concreto lá no estado fresco, ele vai ter 2.400 quilos por metro cúbico de concreto. Concreto com agregado pesado vai ter uma massa específica de 3,8, aproximadamente 3,8 toneladas-força por metro cúbico, e com agregado leve em torno de 1,7 ou 1.700 quilos por metro cúbico. Existe, como eu falei para vocês, existe 2 formas de fazer a dosagem do concreto, né? Existe a dosagem do concreto em volume ou em massa, né? Na obra, como eu havia dito, é muito comum fazer em volume, né? Porque a gente não tem equipamentos de medição como balanças de precisão lá na obra, né? Então, o certo
o que, que o pessoal faz lá? Eles utilizam os próprios equipamentos de transporte, né, que eles têm lá, né? Então, ele vai usar o carrinho de mão, né? Então, ele coloca ali a quantidade de agregado, nivela esse equipamento, né, o recipiente, né, para que ele fique sempre com o mesmo volume. Ou a gente pode utilizar essas caixas, né, de medições aí, também conhecida como padiola, né? É uma caixa que a gente faz lá na obra com as dimensões conhecidas para um determinado volume. E aí a gente utiliza ela tanto para transportar como para medir o volume de material que eu estou entrando na minha obra. A produção na obra em betoneira estacionária, ela tem maior desperdício de material. Consequentemente, o desvio padrão da resistência desses concretos ela vai ser maior. O que é o desvio padrão? É o erro em relação à média, né, desses corpos de prova. Então, quanto mais eu tenho imprecisões lá na obra, maior vai ser o erro, né, desses concretos produzidos. Então, por exemplo, eu posso produzir hoje um concreto com a resistência de 10 megapascal e amanhã ter um concreto de 15 megapascal. Eu não tenho uma constância, utilizando o mesmo traço, né? Então, eu não tenho uma constância, né, nessa minha dosagem. Por isso que é mais impreciso, né, esse método de dosar utilizando o volume. Por que é impreciso, pessoal? Por exemplo, depende da energia que o operador está aplicando aqui, né? Se ele pega a pá e joga com mais força dentro do carrinho, esse material ele vai se compactar mais aqui, né? Então, eu vou ter mais quantidade de areia do que teria se eu estivesse colocando o meu material de forma mais tranquila, né? Menos brusca, né? Então, tem essa variação. Outro problema que eu tenho na obra, controle de teor de umidade da minha areia, né? Então, essa areia ela vai ficar exposta aí ao meio ambiente, à chuva, sol, né? Então, eu posso ter uma areia mais seca, uma areia mais úmida, né? E isso vai fazer com que a minha resistência mude. Se eu tenho essa maior desperdício de material, eu tenho também uma menor economia, né? Então, se eu estou gastando mais material, eu estou sendo antieconômico, né? Menor produtividade, né? Porque esse processo ele é lento, né? De você ficar medindo aqui o volume e depois jogando na betoneira, né? E a qualidade, consequentemente, é menor. O tempo mínimo de mistura para um concreto dosado em betoneira estacionária é de, no mínimo, 60 segundos, né? Então, o prazo que ele vai bater aqui, ele tem que bater pelo menos 1 minuto na betoneira, né? Para que esse material ele esteja minimamente homogêneo para ser aplicado lá na obra. Concreto produzido na obra, né? Como eu falei para vocês, a qualidade dele cai porque tem uma série de outros problemas, né? Como é o caso do controle de impureza, né? Geralmente, o pessoal não tem esse cuidado de separar ali em uma baia os agregados, né? O que é agregado graúdo, o que é agregado miúdo, o que é resto de obra, né? Então, tá tudo misturado aqui, ó. O operador está jogando tudo isso misturado ali na betoneira. Nesse caso aqui, ó, ele nem está fazendo um controle de volume utilizando algum equipamento, né? Ele está medindo direto na pá, né? E, por exemplo, ele conta ali a quantidade de pás que ele está colocando na betoneira. Isso aí não tem nenhum controle de volume, né? Porque ele pode encher mais ou menos essa pá, né? Então, os controles de volumes dos agregados não existem, né? A umidade do agregado aí também não tem um controle, né? Não tem esse controle de água que ele vai colocar, ele está colocando ali no baldinho ali sem ser um balde graduado, né? Então, ele consegue saber direito quanto de água que ele está colocando ali. Muitos desses concretos, eles são produzidos de forma empírica, né? Visual, né? Ele vai olhar ali, vai ter um feeling, né? Um sentimento, né? A experiência, né? Vai falar, olha, esse concreto está bom para ser aplicado ou não, eu preciso colocar mais água, eu preciso colocar menos água. Assim, é o que acontece, né? Então, o FCK, que é a resistência característica do meu concreto obtido, né? Que é a resistência final desse material, é imprevisível, né? Não dá para saber, né? Então, ali, por isso que está esse
essa bola de cristal aí, né? Não dá para você saber qual que é a resistência que vai ser atingida, né? Se você não tem um mínimo de controle de qualidade. Quando a gente está lidando com o concreto no estado fresco, a gente tem que ter em mente também esse conceito chamado exudação. O que é exudação? A exudação é a tendência da água de amassamento vir à superfície do concreto recém-lançado, devido à sua densidade, né, 1 grama por centímetro cúbico, ser menor do que a dos agregados. Então, essa aí é a densidade da água em relação dos agregados e a do cimento, né? Então, os agregados ali, a densidade está em torno de 2,4 gramas por centímetro cúbico, e do cimento em torno de 3,1 gramas por centímetro cúbico. Então, como a água ela tem a densidade menor, a tendência é que ela suba para a superfície do meu concreto. E isso é extremamente prejudicial, né? Porque, como eu falei para vocês, se eu estou lidando com um aglomerante hidráulico, eu preciso que a água ela se conserve ali dentro da minha estrutura para que aconteça essas reações de hidratação, né? Então, eu tenho que manter sempre a água ali dentro do meu concreto até que aconteça todas essas reações de hidratação. E esse fenômeno faz com que a relação água de cimento da superfície fique enorme e reduzindo a resistência mecânica na região, né? Então, assim, eu tenho uma relação água-cimento altíssima lá na superfície, só que lá na parte interna do meu concreto, a relação ela caia, né? Certo? Eu tenho pouca água lá embaixo. Essa tendência da água de amassamento via a superfície do concreto recém-lançado acontece devido a isso aqui, ó. Ela vai formar alguns caminhos, né, por onde essa água ela vai subir e vai aparecer aqui na superfície. Esses caminhos chamam canais capilares, né? Então acontece a exudação também não só na superfície, como em alguns locais, como nas barras de aço, na superfície das barras de aço, sobre os agregados. Então, nem sempre acontece só na superfície, né? Um exemplo de exudação, ó. Um concreto que foi aplicado em um piso, né? Pouco tempo depois da sua aplicação, ele está todo úmido aqui na superfície. Então, isso aqui foi a água de amassamento que subiu para a superfície. Ó, nesse corpo de prova aqui, ó. Nesse molde de corpo de prova. Subiu a água para a superfície. Tem algum problema acontecendo nesse concreto, né? Então, para evitar isso, existem alguns procedimentos, como minimizar a quantidade de água usada no concreto. Então, se eu tenho um fator água-cimento alto, a tendência que aconteça a exudação é maior, né? Se eu tenho uma maior quantidade de água, é mais fácil que essa água venha à superfície. O uso de agregados não lamelares também faz com que eu reduza essa exudação, né? Agregados lamelares formam aqueles canais capilares, ele ajuda a formar aqueles canais capilares, né? E promovendo assim a saída da água para a superfície do meu concreto. Aumentar a presença de fino nos agregados miúdos, né? Então, esse agregado miúdo, se ele tiver uma quantidade maior de finos, não vai ter a presença daqueles locais onde vai formar exudação, nas barras de aço ou nos agregados, né? Não vai ter espaços vazios ali para formar esse local de exudação. Aumentar a consistência ou diminuir o abatimento. Vou deixar esse concreto com menor quantidade de água, né? Outro conceito importante também aí para a gente ter em mente é a segregação. A segregação é um pouquinho diferente, é o oposto, melhor dizendo, né, da exudação. É a tendência do meu agregado graúdo se separar da argamassa. Então, deixa o concreto não homogêneo, cheio de vazio, reduzindo a resistência mecânica. Então, a tendência do meu material, das partículas maiores, descer e separar da argamassa, né? As causas dessa segregação pode ser a falta de argamassa, né? Se eu tenho um concreto com pouca argamassa, né? Pouco cimento e pouca areia e água.
Se eu adensar muito também esse concreto, eu posso fazer com que ele segregue. Se eu ficar lá com o adensador, o vibrador lá, bastante tempo lá no meu concreto, ele vai vibrar tanto que a minha argamassa ela vai subir e o meu agregado vai descer. Um traço mal confeccionado, né, mal elaborado, um traço ruim também. Eu não tenho as proporções adequadas de material, né, pouca argamassa, como eu já havia dito ali em cima, né, a quantidade de agregados errada, né, excesso de água ou aditivos plastificantes. Esses aditivos plastificantes são aditivos que fazem com que eu reduza a quantidade de água. E esses aditivos, eles alteram quimicamente a estrutura do meu material, né? E isso pode levar também à segregação. Muita água também faz com que o meu material segregue. Arremessar com um pá ou concreto à distância, né? Jogar, aplicar energia violenta nesse meu material, impacto, né? Faz com que ele segregue, né? Então, se eu jogo o meu concreto, a tendência é que o material mais pesado desça e o material mais leve suba, né? Então, a minha argamassa sobe e minhas britas descem. Transportá-lo sobre as formas com vibrador. Então, assim, isso aqui é um erro que acontece muito em obra aí, que quando o pessoal está concretando lá uma viga, um pilar, uma laje, né? Ele joga o concreto em um único local e vem com o vibrador, né, que é o equipamento de vibração, de adensamento, eles ficam com o vibrador ali e vem transportando o meu concreto para o local onde ele não caiu ainda. Então, ele vem vibrando e jogando o concreto para o lado. Então, ele está transportando o meu concreto utilizando o vibrador. Então, isso faz com que o meu material ele tenha um excesso de vibração e faz com que ele também se segregue, né? Queda sobre as formas, altura superior a 2,5 metros. Então, se eu jogar esse meu concreto na forma a uma altura superior a 2,5, a tendência é que ele segregue, né? O material particulado mais pesado fica embaixo e a argamassa fica na parte de cima. O tempo de aplicação, né, como eu já havia dito para vocês, na aula de aglomerantes, o tempo de operação do meu concreto, né, ele vai ser determinado justamente pelo tempo de início e fim de pega, né? Então, a gente vai analisar, vai estudar esse cimento que a gente está utilizando nesses concretos e verificar qual que é o tempo de início e de final de pega. Então, lembra que eu falei para vocês que meus concretos e as minhas argamassas, eles têm que estar lançados e adensados nas formas antes do final de pega, antes do tempo de final de pega. Então, isso determina o tempo que eu posso operar com esse material. Então, desde o tempo T0 aqui, que é quando eu adicionei a água ao meu cimento, eu vou ter um tempo de transporte, aí depois eu tenho um tempo de descarga e lançamento e adensamento. E esse tempo, ele é determinado justamente pelo tempo de pega do meu cimento. Fatores que podem afetar aí esse tempo de operação. Como que eu faço para alterar esse tempo de operação? As condições ambientais, né? Se eu estou lidando, se eu estou operando em um local onde as condições climáticas, né, onde as condições ambientais, eu estou num local fresco, o tempo de operação aumenta, né? Se eu estou em um local extremamente quente, o tempo de operação diminui, porque o calor que está ali dentro do caminhão vai consumir a água de amassamento e assim reduzindo o tempo de pega, né? O tempo de final de pega desse meu concreto. A umidade, né? Se eu estou em um local que tem uma baixa umidade, o tempo de operação vai ser menor. Se eu estou em um local com maior umidade, o tempo de operação é maior, certo? O tipo de cimento, as adições que eu estou e os aditivos que eu estou utilizando. Existem aditivos químicos, né? Produtos químicos que retardam esse tempo de pega ou que aceleram esse tempo de pega, né?
ou até mesmo faz a inibição dessa hidratação, ok? Eu posso fazer a refrigeração do concreto, né? Então, em locais onde eu tenho grandes peças, ou em locais extremamente quentes, eu posso utilizar, ao invés de utilizar água, eu posso utilizar gelo na mistura do meu concreto, para assim baixar o calor de hidratação e aumentar esse tempo de operação, né? Ou nitrogênio líquido, né? Gelo, nitrogênio líquido, algum tipo de refrigeração. A água de amassamento é extremamente importante, pessoal, eu estudar e analisar, né, a água que eu estou utilizando para fazer esse concreto. Então, não é simplesmente eu pegar qualquer água que tiver lá na obra, né? Então, tem locais aí que o pessoal pega água de esgoto, água suja, água barrenta lá que tem na obra, e utiliza para fazer o concreto. Não é assim, a água ela tem que ter as propriedades mínimas ali, né? As propriedades químicas e físicas ali para que atenda a serem atendidas para fazer o concreto e as argamassas. Então, a água utilizada na mistura do concreto ela deve ser isenta de teores prejudiciais de substâncias estranhas, tais como óleo, ácido, sais, matéria orgânica e outros que possam interferir nas reações de hidratação do cimento e prejudicar a durabilidade e afetar a coloração final do concreto, né? Então, aqui eu volto a pontuar para vocês. A água do mar contém sais como sulfato de cálcio, sulfato de magnésio e cloro de sódio. Então, além da areia marinha, né, a areia de origem marinha, a água do mar não é interessante a gente utilizar ela para fazer os concretos e as argamassas, né? Água de rio e represas urbanas podem estar contaminadas por resíduos industriais e água servida residencial. Então, notem aqui, ó, a água que o pessoal está usando para fazer o concreto nessa obra, né? Uma água suja, né? É uma água que não tem as características mínimas aí para ser utilizadas para fazer os meus concretos e as minhas argamassas. Então, esses são os parâmetros, né, da água a ser empregada na produção do concreto. Então, ela tem que estar nessa faixa aí de pH, né, de 5,5 a 9, entre neutro, né, tem que estar próximo de neutro ali, né, o pH, né. Os sólidos totais, sulfatos, matéria orgânica, açúcar. Então, depois vocês dão uma olhada aí com calma nos slides, né? Eu vou mandar esses slides para vocês. Presença de matéria orgânica, né? Então, eu tenho que verificar, porque se eu utilizo uma água que tem matéria orgânica, ela pode ocasionar aí a decomposição da pasta, acontecer fluorescência e manchamento no concreto, né? Pode interferir na hidratação do cimento ou até mesmo inibir essa hidratação. E ocorre frequentemente em areias naturais. O transporte, eu tenho que tomar cuidado com o transporte que eu estou utilizando na obra, né? Utilizar sempre equipamentos aí que tem esses pneus com câmara de ar, né? Ou pneu que promova o transporte de forma macia, né? Sem impacto, né? Sem promover impacto, né? Evitar aqueles carrinhos de ferro de pneu rígido, né? Que ele dá pancadas no concreto, né? Faz com que esse concreto seja adensado, né? Então, aqui é um exemplo de uma jirica, certo? Essa jirica é o equipamento de transporte para grandes quantidades de concreto. Essa jirica para transporte manual, as bordas verticais evitam a perda de argamassa, né? Como a gente viu aqui. E os pneus com canão de ar minimizam a segregação, né? Esse impacto do transporte. O concreto ele também pode ser transportado utilizando um equipamento de bombeamento, que aí a gente chama de concreto bombeável, né? O concreto bombeável ele tem que ter umas características mínimas aí, como boa trabalhabilidade, né? Então, o abatimento dele tem que ser superior a 70 milímetros, ou seja, o slump teste tem que ser acima de 70 milímetros, e normalmente o slump usado aí nas obras é de 90 a 100. Por que esse slump ele não pode ser baixo? Porque quanto mais baixo for esse slump, menor vai ser a trabalhabilidade do meu material, mais
vai acontecer um entupimento da tubulação. Então, quanto mais fluido for esse material, mais fácil ele vai ser bombeado. Ele tem que ter um teor de argamassa maior do que os concretos convencionais, ou seja, tem que ter uma quantidade maior de areia e cimento, né? Uma maior quantidade de argamassa ali para promover a lubrificação da tubulação, né? Então, a parte fluida do meu concreto é justamente a argamassa, né? Quanto mais argamassa eu tiver, mais fluido é esse material. E mais lubrificada vai estar essa tubulação, né? É recomendável britas de dimensão máxima característica de no máximo 25 milímetros. Todo mundo já deve lembrar o que é dimensão máxima característica, né? Então, isso aqui é um resultado lá do ensaio de granulometria, né? Então, daquela planilha lá da granulometria, eu retiro a minha dimensão máxima característica, né? Quanto maior a altura e a distância serão necessários, maior o abatimento, e maior o teor de argamassa, menor o diâmetro máximo da brita. Então, aqui nós temos um exemplo de uma bomba de concreto, uma bomba estacionária, né? Então, essa bomba estacionária aí, ela tem um motor a diesel que faz o bombeamento desse concreto, de abatimento de 90 a 100 milímetros. O teor de argamassa, como eu havia dito, né, tem que ser maior do que os outros concretos convencionais. Como que é o mecanismo de transporte dessa bomba estacionária? Então, acontece da seguinte forma. Aqui em cima, aqui na boca, que vai entrar o concreto, né, o caminhão betoneiro vai encostar aqui, vai descer com a calha do concreto, a calha do caminhão, e vai começar a jogar o concreto aqui dentro, na boca. Quando o concreto entra aqui, ó, a bomba ela tem um pistão. Esse pistão ele vai ser movido pelo motor a diesel, né? Então, esse pistão ele vem para frente e para trás. Então, quando esse pistão vem para trás, ele vai entrar mais concreto aqui, né? Por gravidade, o concreto entra. E quando esse pistão vem para frente, esse mecanismo aqui ele vai trancar essa boca aqui, para evitar que o concreto saia para cima aqui, né? Então, quando ele tranca aqui, e aí esse mecanismo ele vai estar alinhado aqui, então vai liberar o fluxo do concreto para cá. Então, o pistão vai pressionar esse concreto, vai comprimir esse concreto e ele vai vir para cá, sob pressão. Então, esse mecanismo ele atua em conjunto, né? Enquanto esse aqui fecha a abertura, esse aqui abre a abertura para cá. Então, o pistão vai ficar sempre batendo aqui e empurrando o concreto. Por isso, se vocês forem uma obra e verem lá um mangote, uma mangueira de uma bomba de concretagem, vocês vão ver que o concreto ele sai aos poucos, né? Em fluxo, não é um fluxo contínuo, né? Ele vai indo aos poucos, de forma arrancada, né? Você consegue visualizar a batida do pistão da bomba, né? Então, existem bombas de concreto aí de grandes alturas, né? Então, bomba de concreto de super alta pressão. Então, nós temos aqui um recorde que foi batido em 11 de 2017 na construção de um prédio no Emirados Árabes, o Burj Dubai, que eles conseguiram bombear um concreto a uma altura de 601 metros. Isso aqui, eles têm todo um sistema de encanamento, né, umas tubulações, para fazer o bombeamento desse concreto lá para cima, na onde está sendo feita a construção. Existem outros equipamentos de transporte, né, eu posso utilizar essas caçambas, em extremidade de uma grua, né? Grua é esse equipamento vertical que faz o levantamento tanto a movimentação vertical como horizontal de equipamentos lá na obra. Então, a gente pode acoplar na grua essa caçamba que vai encher ela de concreto aqui. Quando chega no local da obra, o operador faz a abertura da porta aqui da caçamba, né? Soltando esse concreto por gravidade aqui no local da concretagem. E a vantagem dessa caçamba é que ela consegue transportar concretos com qualquer tipo de consistência, né?
Lógico que tem que ter um mínimo de consistência, né? Senão o concreto fica preso aí dentro. Se ele for muito seco, né, ele fica preso aqui dentro, né? E o transporte até a obra, a gente utiliza o caminhão betoneira, né? Que ele faz tanto o transporte como a mistura, né? A homogeneização do material. Então, geralmente, a gente tem esses caminhões betoneiros, eles têm volumes padrões aí. Existe caminhões simples que transportam até 8 metros cúbicos e caminhões maiores aí que transportam até 12 metros cúbicos, né? São os caminhões trucados, né? Que tem 2 eixos aí, nesse estilo aqui, né? 2 eixos de 2 eixos, né? De rodas, né? A usina de concreto, ela só faz a dosagem do concreto, né? O caminhão que faz o transporte e a mistura dos concretos. Ok? Então, a gente pode ter também esse outro tipo de equipamento aqui ligado à grua, né? Só que a diferença daquela caçamba anterior é que ele tem um mangote aqui para descer a velocidade, para desacelerar a velocidade de queda, né? E direcionar o local que eu vou fazer a concretagem aí desse meu concreto. Então, esse aqui ele tem que ter um abatimento, ele pode ter qualquer tipo de abatimento. Lógico, um abatimento mínimo, como eu havia dito, né? Existe também os mastros de distribuição de concreto, que é um equipamento como se fosse uma grua que fica ele vai subindo junto da construção do prédio, e ele é conectado a um encanamento, né, uma tubulação de concreto, né, das bombas que estão lá embaixo, e ele só faz o direcionamento ali no local onde vai ser concretado. Então, ele direciona aqui, ó, se eu vou concretar essa laje, ele direciona para cá, se eu vou concretar essa laje, ele direciona para cá. Existem os mastros menores aí, né, que fazem a distribuição aí desse concreto. Alguns problemas aí que eu posso ter, alguns cuidados, melhor dizendo, né, quando eu faço o lançamento do meu concreto. Então, eu devo ter o cuidado aí, previamente, assegurar se as formas elas estão limpas, né, verificar os pés dos pilares, se não tem nada lá dentro, né, se o pessoal não deixou cair nada, né, não deixou cair ferramenta, algum tipo de sujeira lá dentro. Verificar se tem lama em blocos de fundação e partes inferiores de cortinas, né? Então, qualquer elemento que eu vou concretar, eu dou uma inspecionada antes para verificar se não tem qualquer tipo de resíduo lá. Verificação de excessos nas armaduras que possam bloquear a passagem do concreto. Então, verificar se o meu concreto está adequado, a consistência está adequada, né? Pelo tanto de armadura que tem nessa minha peça. Então, eu vou inspecionar se tem lama, né, pontas de madeira, se tem até mesmo sabotagem, né? Eu posso ter um funcionário que não está, um funcionário insatisfeito, que para sacanear a empresa, a obra lá, ele vai e coloca algum tipo de material lá para atrapalhar a concretagem, né? E depois estragar essa peça de concreto. Ele joga uma lata, alguma coisa lá que não vai promover a concretagem correta lá na obra, né? Então, tudo isso tem que ser verificado. E tomar o cuidado para não acontecer esses problemas, né, que a gente vê aqui nessas fotos, né, concretagem ruim. Isso aqui a gente chama de ninho de concretagem, né? Então, ou também conhecido comumente na obra como bicheira das peças de concreto. Então, essas falhas na concretagem, né? Então, isso aqui, ó, provavelmente aconteceu porque eu tenho uma grande quantidade de armaduras, né? Eu tenho um congestionamento aqui de armaduras, e o meu concreto ele não teve a consistência adequada para conseguir penetrar todas essas armaduras, né? Então, ele ficou encoberto aqui originalmente só com uma natinha de concreto, de cimento, mas depois essa nata ela saiu e aí ficou expostas aqui as minhas armaduras. Ó, aqui um erro que foi encoberto depois lá na obra, ó. Ficou um pedaço sem concretar, o que o cara fez lá? Ele colocou um pedaço de tijolo lá dentro para tampar. Pergunta, esse pilar ele vai estar na mesma resistência que ele foi projetado?
Não, né? Você tem uma redução na seção dele aqui nesse local onde é um ponto frágil, né? Porque esse tijolo ele não tem a mesma resistência do concreto que está nesse pilar, né? Então, tudo isso tem que ser tomado cuidado para evitar que isso aconteça, porque isso pode levar até o colapso da minha estrutura, né? Ó, mais alguns problemas aí de concretagem ruim, né? Então, isso aqui são elementos de contenção de solo, são as cortinas de concreto, né, que a gente faz nesses prédios de grande porte aí, onde vai fazer o estacionamento. A gente faz a perfuração aqui, primeiro de vários pontos, faz vários buracos e concreta esses buracos, né? Para depois fazer a escavação aqui e retirar o solo do local onde vai ser esse estacionamento. Então, aqui, ó, notem que ficou um buraco. Então, foi uma falha nessa concretagem. As causas que podem acontecer é os estribos individuais, concretados parciais ou interrompidos por horas, né? Então, quando eu faço a concretagem aqui, o mais interessante é que eu faço a concretagem do começo até o final na peça. Evite ficar, tipo, fiz a primeira concretagem, depois de 6 horas eu vou lá e faço outra. A emenda, a conexão entre uma concretagem e outra, nem sempre ela é perfeita, né? O lançamento do concreto, a recomendação é que, para lançar o concreto mais próximo da sua posição final, né, não acumular concreto em pontos da forma, né, sempre deixar distribuído. A altura não deve ser superior a 2 metros, de acordo com a norma de concreto armado, né, a 6118. Para alturas maiores que 2 metros, a gente tem que usar as janelas laterais, as trombas, as calhas ou os funis, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Os cuidados da temperatura, né? Então, sob temperaturas inferior a 10 graus e superior a 35. Não nem aplicar nem muito quente, nem muito frio, né? Então, o concreto em um local muito frio, eu tenho que verificar se esse meu cimento ele é adequado, né? Então, em alguns casos, eu posso utilizar aquele cimento aluminoso que eu falei para vocês em aglomerantes, né? Que ele consegue ser aplicado em altas e baixas temperaturas. O cimento convencional, ele, em certas temperaturas, ele não entra em hidratação, né? Ele não acontece reações de hidratação. O transporte horizontal inferior a 60 metros, né? Então, quando eu estiver transportando com o carrinho ali, limitar essa distância até 60 metros, para evitar o impacto ali do meu concreto com o carrinho, né? Para que ele não segregue. Os carrinhos e jiricas com pneu com câmara de ar, né? O abatimento do slamp de acordo com a dificuldade da concretagem, né? Então, se a minha peça tem muita armadura, eu tenho que fazer um abatimento maior, um slamp maior. Se a minha peça ela tem poucas armaduras, eu posso reduzir esse slamp. Eu tenho que molhar e aplicar desmoldante nas formas antes da armadura, né? Então, promover a molhagem das formas e passar o desmoldante nelas para facilitar depois a retirada dessas formas das minhas peças concretadas, depois que o meu concreto estiver no estado sólido, né? Ó, o exemplo aqui, ó, quando eu tenho concretagens superiores a 2 metros, né? Alturas superiores a 2 metros. Então, isso aqui é uma peça, como se fosse um pilar, né? Onde ela tem uma altura superior a 2,5 metros. Então, como que eu faço para evitar que eu jogue o concreto aqui de cima? Ou eu utilizo um mangote, né? Eu venho com o mangote, eu introduzo ele até a parte mais baixa e vou concretando e subindo o mangote, certo? Se eu jogar com o mangote aqui de cima, a tendência desse meu material é segregar, é separar as britas da minha argamassa, né? Então, não é interessante que isso aconteça. Ou eu posso fazer uma abertura aqui, uma janela, né? Até uma certa altura, reduzindo para que essa altura fique menor que 2 metros. E eu venho aqui e jogo com um balde, né? Um recipiente, esse meu concreto aqui. Depois eu fecho essa janela e vou pela parte superior e jogo o restante do concreto. Faço a concretagem em 2 etapas, né? Se eu jogar de uma única vez, pode acontecer esses 2 problemas, né?
eu posso ter a segregação e aparecer também os nichos de concretagem aqui, né? A bicheira na minha peça de concreto. Né? Então, aqui, ó, o lançamento utilizando o mangote acontece da seguinte forma: o operador ele vem direcionando o concreto no local que ele vai jogar o concreto, tomando cuidado para não amassar muito as armaduras, né? Depois que ele jogou o concreto no local, um operador ele vem com uma enxada aqui, espalhando esse concreto, né, direcionando ele, cobrindo todas as armaduras, e depois ele vem fazendo a aplicação do vibrador, né, de imersão para fazer o adensamento desse concreto, que é justamente esse equipamento aqui. Ó. Então, a gente tem os vibradores de imersão, ou de agulha, né, que é um equipamento que tem um motor elétrico e um mangote e na frente uma ponta metálica. Esse mangote, né, dentro dele tem um mecanismo que o motor gira aqui e faz com que essa cabeça ela vibre. Então, o operador vai enfiar, vai introduzir essa cabeça de forma vertical, nunca angulada, sempre de forma vertical, dentro do concreto por um determinado tempo, e vai fazer a vibração, né, para que retire as bolhas de ar, os vazios, e que esse material fique o mais homogêneo possível. Existem outros tipos de vibradores, né, outros equipamentos de adensamento, como esse cacho de vibradores de imersão de grande porte. Ele faz a vibração, o adensamento de grandes volumes de concreto. Então, aqui, como que é o procedimento correto de fazer o adensamento do concreto? Então, você vai introduzir sempre o vibrador na vertical, espaçando a cada 15 centímetros de um ponto para o outro. Nunca introduzir de forma angulada. E nem vibrar as armaduras, né? Tem alguns casos que o pessoal, o concreto ele não foi distribuído direito, aí a pessoa vem aqui e vibra a armadura para que o concreto se espalhe mais. Esse problema é prejudicial para o concreto, porque, não sei se vocês já repararam, mas a armadura ela tem uma certa ranhura. As armaduras de concreto ela tem uma espécie de uma ranhura. Aquela ranhura ela serve para fazer o travamento entre o concreto e a armadura. Quando eu vibro a armadura, eu promovo um espaço entre o concreto e a armadura. Então, fica uma espécie de um vazio aqui entre os dois. Então, eu não tenho a perfeita ancoragem entre a armadura e meu concreto. Então, sempre inserir e retirar na vertical, espaçada a mais ou menos 15 centímetros, nunca vibrar as armaduras, e não fazer o concreto caminhar com a vibração, ou seja, transportar o concreto utilizando o vibrador, né? Então, aqui, ó, essa é a forma correta, né? Sempre na vertical, nunca angulado, igual este operador está fazendo de forma errada, né? Existem vários equipamentos de vibração, né? Desde vibradores de agulha com motores a combustão, ou motores elétricos, diferentes tamanhos de cabeça de vibração, né? Eu também tenho aí equipamentos de adensamento e acabamento superficial, como é o caso desses equipamentos que o pessoal chama de bailarina lá na obra, né? Então, são acabadoras superficiais. Elas fazem como se fosse uma espécie de um ventilador, que tem uma hélice gigante aqui, que vai nivelando o concreto, né? E ela vai comendo a superfície do concreto. Eu posso ter essas réguas vibratórias, né, para fazer grandes pisos de concretos aí, ou até mesmo pavimentação de rodovias. Eu posso ter esse rodo de corte, né, para fazer o espalhamento do concreto. Esse rolo assentador de agregados, rodo assentador de agregados, né, para espalhar os agregados. O adensamento, ou como acontece o adensamento com a régua vibratória, né? O pessoal vem jogando concreto e a régua vem correndo aqui, né? E nivelando o concreto e adensando, né? E essa aqui é a enceradeira, né? Ou aquela acabadora de superfície, né? Fazendo o nivelamento da superfície do concreto. Eu posso ter também espalhamento de agregados duros na superfície do concreto antes do final de pega, para depois eu vir com essa acabadora aqui, né,
fazendo o polimento com a enceradeira e nivelando a superfície do meu concreto. Isso aqui é fazer aqueles pisos de granelite, né? Aqueles pisos que são nivelados, né? São comida a superfície deles, né? Tem uma abrasão da superfície desses pisos. Eu posso também ter aí pavimentadoras, né? Então, são equipamentos, né, utilizados para fazer rodovias, né? Então, à frente dessas pavimentadoras tem os caminhões betoneiros que estão lançando concreto e elas vêm nivelando, né, e adensando esse concreto. Aqui é um exemplo, né, de uma concretagem com a pavimentadora na rodovia dos Imigrantes. E seria isso, pessoal, o conteúdo de concreto no estado fresco. Eu vou ver, se for possível, eu vou explicar um pouco da parte de concreto no estado endurecido. Se não for possível, eu vou passar somente um exercício, uma lista de exercícios para vocês, desta aula de concreto no estado fresco. Eu vou dar uma verificada, né? Mas, em todo caso, eu vou comunicar com vocês lá pelo nosso local, né? Nossa ferramenta de comunicação oficial, que é o Google Sala de Aulas. Então, eu vou postar lá esses slides e a lista de exercícios. Se eu for dar mais uma parte desse conteúdo, eu vou lançar a lista de exercícios com o conteúdo dessa aula e da outra. Se não, vai ser só dessa aula, ok? Já aproveito o final da aula aqui para explicar para vocês sobre a recuperação. Como nós não tivemos a recuperação do primeiro bimestre, eu passei lá, conforme eu passei no roteiro de estudos, né? Eu vou fazer a recuperação do primeiro e do segundo bimestre agora. Então, quem tem a necessidade de fazer a recuperação do primeiro bimestre, faz agora. Quem vai fazer dos dois, faz agora também, né? E o que é a recuperação? Eu passei um tema para vocês lá no roteiro de estudo, vocês vão pegar e fazer um textinho, né, explicando cada um daqueles materiais, que são os materiais que falta a gente ver na disciplina, né? Então, vocês vão falar sobre cerâmica vermelha, artefato de concreto, né? Então, todos esses materiais, vocês podem pensar que é muita coisa, mas não, é um texto pequeno, pessoal. Umas 2, 3 folhas, compactado, né, todas essas informações, falando de cada um daqueles temas que eu passei lá para vocês, ok? E essa recuperação, ela vai recuperar a menor nota do primeiro e do segundo bimestre, ok? Então, você que for fazer a recuperação, você vai falar, olha, eu estou fazendo a recuperação do primeiro bimestre, ou eu estou fazendo a recuperação do segundo bimestre, ou, professor, eu estou fazendo a recuperação do primeiro e do segundo bimestre. Então, você vai escrever lá no seu textinho, no final, falando, essa recuperação, ela é do primeiro, ou ela é do segundo bimestre, ou é de ambos os bimestres, ok? Ficou claro? Qualquer dúvida, pode mandar lá no Google Sala de Aula, ou pode mandar para o tutor de turma, que eu vou tentar responder. Eu acredito que eu vou praticamente tocar esse projeto integrador até o final, né? Que o processo de contratação do professor substituto é um pouco demorado, né? Então, eu acho que, no máximo, ele vai corrigir só essas atividades agora desse último projeto integrador, certo? Qualquer dúvida, mande lá. Se cuidem, pessoal, fiquem em casa, tenham calma, ok? Até mais. Tchau, tchau.